Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam governando a nossa vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui para mais um ajuntamento santo de louvor, adoração, de culto àquele que vive e reina, no nome do Senhor Jesus e para Ele. Quão bom é estarmos aqui reunidos. A palavra nos diz quão bom é estar unidos, irmãos. É sobre essa união que o Senhor dispensa vida para sempre. É sobre a união, amém? A união que gera vida. Nós estamos aqui todos para nos assentarmos à mesa do banquete, sermos um com o Senhor. E sabemos que Ele se dispensa a nós por inteiro. Ele impartilha, Ele distribui de si mesmo por inteiro a cada um de nós que nos assentamos à mesa do banquete com Ele. Então vamos dizer sim. Sim, desde o porquê estamos aqui, o porquê escolhemos estar nesse horário, nesse compromisso de louvor e adoração ao nome dEle. Mas vamos permanecer com essa disposição até o fim desta reunião. Eu mais uma vez sempre estou aqui dizendo algo e vou repetir. Nós que temos esse compromisso com o Senhor, que estamos aqui nesse horário porque amamos o Senhor. Queremos continuar respondendo a Ele de forma positiva. Então, eu vou te dar um conselho, né? Ajeite bem o espaço agora. Tire as distrações, amém? Tire as distrações, ajeite o espaço. Convide a todos que estiverem aí no seu lar a se unir a esse banquete, a se assentar à mesa conosco e adorar ao nome de Jesus. E nós sabemos que nós mesmo não fazemos nada. É Ele que tudo faz. Amém? É Ele que ministra, é Ele que administra, é Ele que rege, é Ele que fala, é Ele que opera. Nós nos apresentamos com um coração disponível. Nós nos apresentamos com uma mente disponível. Como ontem o Senhor ministrou aqui na nossa sala de oração, porções tão ricas, tão profundas, que se nós de fato aplicarmos o nosso viver diário, nós vamos poder testificar da vida, do poder da vida que há na dispensação do Senhor, da vida do Senhor. E ainda ontem Ele dizia isso a nós, da importância que é de nós dispormos a mente ao Espírito, de dispor ao Espírito as nossas emoções, de dispor ao Espírito até mesmo o nosso corpo físico. E o poder que há nisso, porque Ele toma o lugar dele, Ele encontra espaço então para continuar gerando em nós a sua vida, e assim a salvação vai se desenvolvendo até que alcancemos a estatura de Cristo, aonde então nós vamos completar a nossa carreira. Amém, amados? Eu quero ler com vocês. Vou pedir para o meu esposo até preparar a Bíblia dele aqui, porque eu não sei se essa bateria vai aguentar. Qualquer coisa você me passa a sua, amor. Mas abra comigo aí, primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 1, amém? Primeira carta de João, capítulo de número 1. E vamos ler aqui em nome de Jesus. Ela diz assim nessa versão viva. 1 João 1, do versículo 4 a seguir. Escrevemos estas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é luz, e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com Ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas, versículo 7, mas, se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Preciso da sua Bíblia. Se tiver a versão viva disponível também é bom. Amém. Obrigada, amor. 1 João 1, do 4 a seguir, nós começamos a ler, né? Nós estávamos lendo o versículo 6. Vamos lá, vamos repetir o 6.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí o 10 ainda diz: se dissermos que não temos se não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Como eu falei aqui desde o início, essa é uma noite de comunhão. É uma noite de sentarmos à mesa para banquetearmos então do Senhor, das porções que Ele tem para nos, que Ele tem preparado já para nos entregar. É noite de comunhão. Mas veja o que nós acabamos de ler. É importante nos assentarmos à mesa debaixo da luz. É importante nós estarmos nessa mesa, não por motivo de medo, não por motivo de algum tipo de negócio, né, com sentimento de negócio ou com obrigação, até porque a Bíblia diz que ele ama quem faz com alegria, quem dá com alegria. Dar é uma ação, né? Quem então se dá, quem exercita algo ao Senhor com alegria. E a palavra nos diz que se nós então confessarmos os nossos pecados, se nós estivermos em plena comunhão com o Senhor, então Ele está conosco e nós estamos com Ele. É certo que nesta comunhão nós vamos extrair vida. Mas se nós estivermos assentados a essa mesa com o coração duro, estivermos assentados a essa mesa, sabe, com divisão, o Senhor lá, eu aqui, e às vezes nós fazemos isso sem perceber. Quando retemos parte da palavra e o restante da palavra nós descartamos. Então eu quero te convidar a nós fazermos essa oração. Essa oração que nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero estar na luz como o Senhor está. O Senhor é a própria luz. Então não tem como Ele não estar na luz. Amém? Vamos fazer essa oração. Senhor, eu quero estar na luz. Eu quero que a minha mente nessa hora receba a luz. O meu coração receba a luz. E toda a treva, o meu corpo receba a luz. E toda a treva passe a ser dissipada. Vamos nos apresentar dessa maneira ao Senhor, para nos assentarmos à mesa do banquete de maneira alinhada, a recebermos então as suas porções, de maneira alinhada, a estarmos com o coração disposto, a mente disposta, para então recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, para não tratarmos o Senhor com indiferença, sabia? Às vezes nós estamos assim, com um posicionamento que tratamos o Senhor com indiferença. Estamos aqui para receber às vezes só o que nos convém, aquilo que talvez incomoda, porque toca nas áreas que nós precisamos de luz. Às vezes nós tratamos o Senhor com indiferença, não é? E dessa maneira, com essa postura, nós não vamos receber tudo aquilo que está posto já para os filhos receberem. Então nós temos que ter uma postura de filho. Amém? Sabe, um pouco antes de vir para cá, eu estava ali numa breve comunhão com os meus filhos. E o meu menino questionava, colocava um ponto de vista dele, questionava algo. E requerendo, né? Querendo ali, reivindicando ali algo. E por ele não ter conseguido, então ele ficou meio assim chateado. E isso ele dizia como se nós pais, né, não tivéssemos assim ajudado muito ele ter conseguido aquilo. E então ali naquele exato momento o Senhor ele trouxe uma palavra. E ele dizia, sabe, Deus sobre nós, Ele é uma autoridade de proteção sobre nós. Deus
Ele é essa autoridade de cobertura, de proteção dos seus filhos. Então, quando eu me rebelo no sentido de estar insatisfeito com algo de Deus, de não aceitar, de estar indiferente com Deus, eu estou me rebelando contra uma autoridade de proteção, não é? Eu estou me colocando indiferente a uma autoridade de proteção. E eu dizia, vejam bem, que risco nós corremos quando nos colocamos contra uma autoridade de proteção. E assim são os pais que o Senhor constitui sobre os filhos, né? A autoridade de um pai sugere proteção, né? Eu vou me referir aos pais que exercem com fidelidade seus papéis, né? Com amor e temor. Então, eles são para nós representantes de Deus e exercem autoridade de proteção. Então, o Senhor dizia, o Senhor é uma autoridade de proteção para os seus filhos. E toda vez que os seus filhos são indiferentes com Ele, eles mesmos se colocam em risco. Eles mesmos se colocam em risco contra a autoridade de proteção. Veja bem, e eu concluía dizendo a eles, veja bem que lugar de perigo, de risco vocês se colocam. Quando vocês se colocam de maneira a não aceitar, né? De maneira a afrontar, de maneira a estar insatisfeito contra a autoridade de proteção. Vocês mesmos se colocam fora do ambiente de proteção, à mercê de todos os ataques, como ontem aqui também falamos, né? Contra os inimigos. Quando nós nos colocamos fora da autoridade de proteção, nós mesmos nos colocamos num lugar perigoso, aonde os adversários da nossa alma nos encontram de forma vulnerável. E aí o ego, como falamos ontem, né? O nosso ego, né? O inimigo que está aqui na terra da sobrevivência, né? As necessidades, Satanás, o mundo, todos nos encontram vulneráveis. E colocamos-nos então num lugar de risco. Então vamos orar essa noite, para que nós não estejamos fora da autoridade de proteção que é de Deus. Sabendo que para mantermos comunhão, para estarmos em plena comunhão com essa autoridade de proteção, nós temos que ter comunhão com a luz, porque Ele é a própria luz. Então assim nos dispomos a Ele. Ele é luz que dissipa trevas. Nós temos que nos dispor a Ele, dispor a nossa mente, dispor o nosso coração, dispor o nosso corpo físico. Olha só, agora mesmo para cultuarmos. Talvez você teve que parar algumas atividades. Talvez você teve que ter um exercício, uma postura de disciplina. Talvez o seu corpo está ali, né, não querendo tanto, e você está aí aplicando disciplina a Ele, dizendo, não, agora nós vamos adorar ao Senhor. Agora é a hora de reverenciarmos a Deus com tudo, com minha mente, com minha vontade, minhas emoções e meu corpo. Porque o Senhor, quando alcançou para mim salvação, alcançou uma salvação completa. Então tudo que há em mim, Ele é digno de receber em adoração. Veja bem como é. Então esta noite nós precisamos agora entrar em comunhão com a luz. Amém? Não que você não esteja, não que nós não estejamos, não é isso. Mas é tão importante quando o Espírito Santo bate numa tecla conosco, já do nosso conhecimento. Talvez Ele esteja dizendo que precisamos estar um pouco mais atentos a isso. Talvez Ele esteja querendo frisar essa situação, porque Ele sabe do dia de amanhã, não é verdade? Então Ele está dizendo a nós, olha, firme-se nessa comunhão da luz. Firme-se nesse lugar. É nesse lugar aonde confessamos, aonde temos perdão, aonde somos reconciliados e permanecemos sobre a autoridade de proteção de Deus, para não estarmos vulneráveis. Amém? Vamos orar, eu convido você a orar. Então você que pode aí no seu lar, eu acredito que você já se ajeitou, que você já se desfez então de tudo aquilo que podia roubar a sua atenção, amém? Fez um comum acordo aí com as crianças, dizendo agora é hora de adorarmos a Jesus, não é hora de ficar falando mãe, pai, não é? Não é hora disso. Fez esse comum acordo com o marido, com a esposa? Fizeram comum acordo? Amém, glória a Deus por isso. Que o Senhor seja com vocês, em nome de Jesus. Porque agora é a hora de nós aplicarmos tudo que somos, porque afinal Ele conquistou para nós salvação a tudo aquilo que somos. Então é hora de voltarmos a Ele com tudo que somos, em louvor e adoração, rendidos ao Teu falar, comprometidos
com essa honra que é banquetearmos então com o Senhor e do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos reunidos nesse tempo, nesse local, nesse horário. Estamos reunidos debaixo desse compromisso que já por tempo temos estabelecido com o Senhor. E sabemos que o Senhor tem compromisso com isso, porque o Senhor é um Deus de aliança. Estamos aqui, Senhor, no nome do Senhor, com gratidão pela honra que o Senhor nos concede de ter nos constituído filhos, filhas, e ter nos enxertado na videira verdadeira, e tendo assim nos tornado participantes de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo que o Senhor tem, de tudo que o Senhor está realizando. E nós, Senhor, somos-te gratos por isso. E Senhor, por isso, nessa hora, nós estamos aqui para dizer, Senhor, nós consagramos ao Senhor nessa hora a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções e o nosso corpo físico, como, Senhor, instrumentos de louvor e adoração ao nome do Senhor. Porque a salvação do Senhor tem nos alcançado de forma completa. Então nós te adoramos também com tudo que somos, Senhor. Porque tudo que somos, o Senhor tem redimido para a glória do teu nome. O Senhor tem redimido para o louvor do teu nome. Então é com tudo que somos, porque tudo foi redimido. Tudo, Senhor Jesus, sofreu o benefício do teu sacrifício, tudo foi atingido com o teu poder, com a salvação que há em ti, com a remissão de pecados. Então nós continuamos sujeitando-nos por completo ao Senhor e oferecendo no Senhor para sermos instrumentos de honra, glória e louvor ao teu nome. Senhor, por isso nessa hora, Senhor, baseado na palavra que o Senhor libera já desde agora ao nosso coração, nós dizemos, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos dessa condição de trevas. Livra-nos, Senhor, e coloca no Senhor na vereda da justiça. Coloca no Senhor, Senhor, neste reino que já fomos transportados de amor, neste lugar de luz, onde a tua palavra, que é a verdade, rege todo o nosso interior, onde a tua palavra, que é a verdade, tem espaço para libertar, para curar, para realizar, para que então o governo do Senhor seja real. Ó Deus, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, estamos aqui. Não estamos de qualquer maneira. Nós estamos debruçados em, ó Pai, ou querer, desejar ouvir a tua voz, em querer e desejar ser constituído pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós não deixamos as demais atividades. Nós não nos preparamos para estar aqui de qualquer maneira. Nós estamos aqui em o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor, porque o Senhor tem nos redimido, porque a salvação do Senhor tem feito obra poderosa que só o Senhor poderia executar em nós. Nós que somos falhos, pecadores, que todos os dias carecemos de misericórdia, que todos os dias carecemos que a tua bondade nos visite, que todos os dias necessitamos dos ensinamentos do Senhor, do ajuste do Senhor. Nós que estamos aqui, Senhor, estamos aqui porque precisamos do Senhor, ó Deus. Precisamos do Senhor a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Temos essa consciência e nós sentimos de fato a necessidade que há em estarmos para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, tu tens caminho, Senhor, para continuar, ó Deus, trabalhando em nosso interior. Tu tens caminho para continuar nos ensinando, para continuar, ó Deus, nos edificando, Senhor, para continuar, ó Deus, então, Senhor, fazendo esse trabalho de amálgama que há entre o Espírito do Senhor em nós. Ó Senhor, venha o reino do Senhor, venha o reino do Senhor. Nós queremos ouvir aquilo que vem da parte do Senhor. Venha o reino do Senhor. Nós queremos estar no mover deste reino. Nós queremos estar direcionados pelo mover do teu coração, pelo aquilo que o Senhor fez e está ainda realizando. Que venha o reino do Senhor, que venha, Senhor, então assim, ó Pai amados, todos os desejos do teu coração para governar sobre os nossos.
Que venha o reino do Senhor, porque o reino do Senhor não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor, que venha esse mesclar daquilo que o Senhor é, governando todo o nosso interior. Que haja esse mesclar do Senhor a nós. E este mesclar, ó Deus, venha imprimir em nós tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem e faz. Senhor, que haja um testificar, ó Deus. Que haja, Senhor, quando nós dizemos que venha o reino do Senhor, então que seja feita a Tua vontade. Que haja um testificar, ó Senhor. Mas que possamos nesta noite, Senhor, estar na luz e continuarmos andando na luz, em comunhão com o Senhor, ó Deus. Na luz aonde, Senhor, nós podemos, ó Pai, em todo o tempo, sabendo quem somos, ir ao Senhor, sem, ó Pai, restrições, sabendo que o Senhor não nos lança fora de maneira nenhuma, sabendo que o Senhor está sempre nos buscando, sempre o Senhor está nos buscando, sabendo que sempre o Senhor está de braços abertos, sempre o Senhor continua trabalhando. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te somos gratos e dizemos, Senhor, continua falando, continua se dispensando. Estamos à mesa, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer quem tu és, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Deus, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
a tua igreja te adora, pra dizer quem tu és, a tua igreja te adora. Podemos adorar a Ele neste momento. Teu reino é sempre eterno. Você pode adorar a Ele do seu lar. Misericórdia, justiça e igualdade. Senhor Jesus, Bondade, fidelidade, Deus. nós te adoramos. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, nós queremos continuar te adorando nesta noite, onde nos reunimos diante do Senhor e declaramos que Tu és o nosso Senhor e não há outro Deus além de Ti. Declaramos, ó Senhor, que a nossa suficiência vem do Senhor, é o próprio Senhor, tudo o que precisamos está em Ti. Assim continue ministrando as nossas vidas e cumprindo em nós todo o Teu querer, manifestando, Deus, o Teu reino, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Venha, Senhor, e continua fazendo a Tua boa obra nas nossas vidas, completando, Senhor, a Tua boa obra nas nossas vidas, manifestando o Teu poder em nós e através de cada um de nós. Venha o Teu reino, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, meu Deus. Tu és Deus, Tu és o nosso Senhor. Por isso nós invocamos o nome do Senhor, para que sejamos salvos, livres e libertos de todo engano, de toda mentira, de todo embaraço, que sejamos, ó Deus, separados para o Senhor e pelo Senhor. Venha o Teu reino sobre nós e seja feita a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em seu lar, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidos nesta noite diante do Senhor. Como é bom podermos adorarmos a Ele, aquele que nos amou de tal maneira, que pagou um alto preço pelas nossas vidas, preço de sangue, aonde o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi crucificado, para que eu e você fôssemos redimidos e pudéssemos então sermos inseridos em um plano e um propósito eterno e perfeito de Deus. Amém? Quero convidar a amada igreja a abrir comigo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, lá já no finalzinho da Bíblia, né? Jesus é o nosso Senhor. Vamos ler a partir do verso de número 1, Hebreus 11, versos 1 a seguir, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Somente até aqui, queridos, e se nós continuarmos lendo o livro de Hebreus, dos versículos 8 a seguir, vai falar a respeito dos patriarcas, da maneira pelos quais eles viveram pela fé, obedecendo. A Bíblia fala muito sobre Abraão, que obedeceu a Deus, foi chamado e obedeceu a Deus, e foi para um lugar que nem mesmo ele sabia aonde era. Pela fé ele ofereceu o seu filho como um sacrifício a Deus, se dispôs a obedecer em todos os sentidos. Mas o que eu gostaria de falar nesta noite está no versículo de número 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou recompensador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você deseja de fato agradar a Deus? Porque, amados, desde o momento da nossa conversão, desde o princípio onde nós recebemos a palavra de vida eterna, desde o momento que tivemos uma experiência profunda e marcante com o Senhor, e decidimos então entregar as nossas vidas para o Senhor, nós começamos uma nova caminhada. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo de número 3, a respeito de um novo nascimento, do nascer do Espírito, do nascer pela palavra, e a partir desse momento então nós começamos uma nova caminhada, nós começamos a viver em novidade de vida. A nossa vida no Senhor, ela começa a partir deste momento, e então nós vamos crescendo paulatinamente também na experiência, no desfrute com o Senhor, na nossa comunhão. E o desejo do Senhor, queridos, é que estejamos à estatura de Cristo, que alcancemos a plenitude, a estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. E a perfeita varonilidade fala de um homem de fé, fala a respeito de um homem maduro, constituído da palavra e da verdade. E esta verdade, queridos, quando ela é alcançada por todos nós, ela vai gerando a fé. Livro de Romanos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem de Deus, o ouvir da palavra do Senhor. Então não existe a possibilidade de termos fé sem termos primeiramente uma experiência com o Senhor e com a sua palavra. Dizer, eu tenho fé em Deus, sem ter o conhecimento de quem realmente é Deus, de tudo aquilo que Ele fez, é uma fé superficial, ou talvez até mesmo uma fé teórica. Eu já vi muitas pessoas dizendo, eu tenho fé em mim, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, mas a fé, queridos, é a certeza, como nós lemos, de coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que se não veem. Como é que nós podemos ter a certeza daquilo que nós não vemos, se não for por meio daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Se não for por meio daquele, queridos, que formou todas as coisas, como nós lemos aqui, por meio da palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. No princípio de todas as coisas, em Gênesis, o Senhor diz, haja luz e houve luz, e fez o primeiro dia, e fez o segundo, e criou todas as coisas, todos os animais, as relvas, os mares, separou, as águas de cima, as águas de baixo, criou o homem, colocou ele no Éden, estabeleceu todas as coisas, tudo por meio da palavra, por meio da fé. Então, queridos, nós, na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos aprender a vivermos fundamentados na palavra. Agora, é muito fácil falar que quer agradar a Deus e que deseja agradar a Deus, mas, queridos, não existe outra maneira de agradarmos ao Senhor, senão crendo nele, senão pela fé. A Bíblia diz claramente, sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Ele. Agora, como nós falamos, queridos, fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. E quando é que nós podemos manifestar esta fé então? Quando nós estamos diante de alguma situação que nos possibilita exercermos a fé, que nos possibilita, queridos, confiarmos plenamente no Senhor. Quero convidar você a abrir comigo rapidinho a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, o versículo é o de número... versículos de número 23 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 23 a seguir, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Olha só, queridos, que tremendo. Versículo de número 24 diz: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Olha só que interessante, queridos. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus. E de repente, durante aquela viagem ou aquela travessia, começou a acontecer uma grande tempestade. E o barco então, ele era varrido pelas ondas, jogado de um lado para o outro. E então sobreveio grande temor, desespero entre os discípulos. E o que eles fizeram? Foram acordar ao Senhor Jesus que estava dormindo. Senhor, Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. E Jesus olha para aqueles homens e disse assim: Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Qual foi o momento aonde o Senhor Jesus deixa claro que os discípulos deveriam exercitar a fé? Foi diante de uma situação de medo, diante de uma situação de desespero, diante de uma situação crítica, diante de uma situação difícil. Afinal de contas, o barco estava para virar, os discípulos eles estavam apavorados. Do ponto de vista deles, talvez eles achavam que ia morrer. Eles disseram: perecemos. Então, queridos, o que nós podemos entender? Que a fé genuína, ela pode ser aplicada, exercida diante das circunstâncias difíceis, diante das nossas impossibilidades, diante daquilo que parece tudo perdido. Ninguém vai dizer que exerceu a fé diante de uma situação boa, fácil, de bonança. Se você tem tudo certinho, se você está com as suas contas em dias, não tem nenhuma dificuldade financeira, se você tem a sua casa, o seu carro com um tanque cheio, a sua geladeira vazia, se você está trabalhando, está todo mundo com saúde, aonde você está exercendo fé nessas circunstâncias? Em nenhum lugar, porque está tudo bem, porque as coisas vão todas boas, e a fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção de fatos que se esperam. Então, quando é que a genuína fé ela é manifesta e ela é expressa? Diante de situações extremas,
diante das situações de desespero, de preocupação, de medo, das aflições, das angústias, e todas essas situações, queridos, elas muitas vezes têm vindo sobre as nossas vidas, para que possamos exercitar a fé, para que possamos de fato, sabe, queridos, agradar a Deus. Porque, né, pastora Melissa, é muito fácil dizer que nós amamos a Deus e nós queremos agradar a Deus, mas são diante dessas circunstâncias que nós podemos de fato agradar a Ele, dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar a sabedoria, não vai faltar o discernimento, não vai faltar a autoridade para que eu possa orar e repreender todo o mal, não vai faltar a ousadia para que eu possa ir além sem temer, não vai faltar os recursos, porque eu sei que o meu Deus é o dono do ouro, da prata, Ele é poderoso, e agindo Ele na minha vida, quem impedirá? E quando, queridos, diante das circunstâncias difíceis, nós nos movemos, nós não paramos e cremos no Senhor, e continuamos invocando o nome do Senhor, e não paramos, porque sabemos que nós somos governados e movidos por um Deus que é todo poderoso. Então é nesse momento que nós agradamos a Deus. Por que a Bíblia fala que Abrão agradou a Deus? Porque quando o Senhor chama Abrão, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, o Senhor chama Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e de ti eu vou fazer uma grande nação, e eu vou abençoar a sua vida. Imagina, Abrão, junto com toda a sua família, com seus familiares, estabelecido num lugar, de repente Deus fala: vai para um lugar que ainda vou te mostrar, pega tudo que é seu e comece a caminhar, e você vai então saber para onde eu vou te levar. Irmãos, isso é fé, é obedecer ao Senhor, sem temer, crendo que Ele vai prover todas as coisas, que Ele tem um plano perfeito, e a Bíblia diz isso: Ele que sabe que pensamentos tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. A Bíblia diz que os caminhos dele são maiores do que os nossos. Meu Deus, a Bíblia diz que depois, queridos, quando Abrão já era velho, Sara já tinha o seu útero ressecado, já não podia gerar mais filhos, o Senhor então faz uma promessa, de que daria a ele um herdeiro que sairia dele. Então a Sara até riu, porque como podia, já uma mulher avançada em idades, com já o seu interior, já todo desapropriado para gerar, de repente vai gerar um filho na altura daquela vida? Não tinha condições, e ela riu. Então, queridos, o Senhor fez um milagre, mas depois que Sara, ela concebeu e deu a vida a um filho, Isaque, que significa alegria, o Senhor chama Abraão e diz: pega o teu filho, o teu único filho, que é Isaque, que representa a sua alegria. Isaque significa risos, alegria, e vai e sacrifica para mim. Pega a lenha, pega o cutelo, pega os seus servos e vai para o monte, e então lá você vai saber o que fazer. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Quando chegou perto do monte, ele diz aos seus servos: ficai aqui, eu e o meu filho vamos adiante para adorarmos ao Senhor. E na sua caminhada até o lugar onde o Senhor havia pré-estabelecido, seu filho olha para ele e diz: pai, eu estou vendo a lenha, o cutelo, mas eu não estou vendo o animal do sacrifício. Abraão diz: Deus proverá para si, meu Deus. E então ele vai, chega ali, ele prepara a madeira, ele prepara todas as coisas, amarra Isaque, coloca sobre o altar do sacrifício, e então quando ele pega o cutelo para sacrificar, o anjo diz: não precisa. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não queria tirar de Abraão aquilo que ele havia dado como uma promessa, mas queria ter a certeza de que Abraão, ele tinha Abraão por completo, que Abraão, ele vivia realmente uma vida de obediência, ele cria em todos os sentidos no Senhor. Fé, queridos, é isso, é você confiar no Senhor em todos os momentos da sua vida, não nos bons, porque é muito fácil louvarmos a Deus diante da bonança e dizer: Deus é fiel. É muito fácil colocarmos um adesivo nos nossos bens, no carro, na porta da casa, e dizer: foi Deus quem me deu, é uma bênção, né? Mas, queridos, o difícil é muitas vezes nós vivermos uma vida de fé genuína, aonde diante das circunstâncias difíceis nós permanecemos
alegres interiormente, com paz interiormente, continuamos caminhando e não nos detemos diante das dificuldades, dos obstáculos, das perseguições, diante das afrontas, diante, sabe, queridos, das lutas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus. Quando tudo está bom, nós estamos ali e rendemos graças ao Senhor, e isso também agrada a Deus, sim. Mas o que agrada ao Senhor é realmente confiarmos completamente nele, confiarmos diante das circunstâncias difíceis. A Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, queridos, Deus pode, porque não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não há nada demasiadamente impossível que Deus não possa fazer. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. É necessário, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós temos que crer que Ele existe, que Ele é a nossa realidade, que Ele está conosco, que nada fugiu do controle do Senhor, que nada está além do poder de Deus. Nós temos que crer que nada é impossível para Ele, e que mais, Ele recompensa, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que esse buscar significa estarmos nele diante das dificuldades, esperando nele, confiando nele, obedecendo a Ele. Meu Deus, Ele recompensa, Ele recompensa. Talvez, queridos, o Senhor possa, a partir deste momento, elevar o nosso nível de intimidade e comunhão com Ele. Ele possa, de fato, nos levar a vivermos uma vida, queridos, uma vida fundamentada em Sua palavra, e isso pode sim trazer sobre as nossas vidas uma autoridade muito maior. Isso pode sim trazer sobre as nossas vidas, sabe, queridos, um viver abundante. Porque quando os discípulos chamam ao Senhor Jesus, que estava dormindo diante daquela tempestade, porque era indiferente para o Senhor aquela tempestade, então o Senhor diz assim: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não creem? Por que vocês não entendam que o Senhor é a vossa suficiência? Queridos, quando nós entendemos isso, nada mais poderá nos resistir, nada mais poderá nos parar. Quando nós começarmos a exercermos fé, e há um versículo na Bíblia que diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte: saia daqui para acolá. Este monte, queridos, ele simboliza os nossos problemas. Talvez não seja meramente uma montanha, talvez não seja uma serra, talvez não seja um monte de terra, mas esta montanha, este monte, ele representa as circunstâncias difíceis da nossa vida. Significa os nossos adversários, ele representa os nossos adversários, os nossos inimigos. E se nós tivermos fé, uma fé pequena, mas operante, genuína, verdadeira, nós vamos dizer: saia daqui e vai para lá, e Ele irá, porque assim diz a palavra do Senhor, assim diz o próprio Deus. E nós não podemos nos esquecer que esta fé, ela cresce mediante um relacionamento. Ela vem por ouvir, e o ouvir da mensagem da palavra de Deus. Que possamos agradar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos, em toda a nossa vida. Nós já vamos orar. A pastora Melissa, não sei se ela quer falar algo também, antes de orar com a igreja, com você que está conosco, mas eu creio que o Senhor está acrescentando sobre as nossas vidas a sua fé. Certa feita os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E então, queridos, a maneira pelo qual nós podemos crescer na fé,
termos a fé acrescida é diante das situações que podemos exercitar. É uma questão de exercitar, de praticar, de vivenciar, e então vai crescendo-se paulatinamente esta fé, esta experiência com Deus. Esse relacionamento, ele vai se tornando cada vez mais íntimo com o Senhor, com a palavra, e vai gerando autoridade, e assim nós vamos avançando no Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus por esse falar, né? A fé é um exercício daqueles que creem no Senhor. É algo para ser exercitado, né? A Bíblia diz claro isso também. Mas frisando, né? É algo que deve ser exercitado por nós que cremos no Senhor. E é uma ferramenta poderosa, porque são as verdades do Senhor, diz respeito àquilo que é o Senhor, que é real no nosso espírito, diz respeito de nós, né, vivendo por aquilo que é o Senhor. Muitas das vezes, nós, bem como foi falado, nós não estamos vendo, mas se vivemos por aquilo que diz o Senhor, nós vamos viver por fé. Amém. Porque a fé é isso, não é? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você tem convicção de fatos que ainda você não viu, mas você tem convicção porque a palavra é fato. Porque o Senhor no nosso espírito é um fato, é uma verdade. Amém. Não é? Então, viver pela fé, né? Viver no exercício da fé, nada mais é do que nós estarmos unidos ao Senhor, do que uma vida unida ao Senhor. Sabe, enquanto aqui o pastor Evandro falava, muitas coisas do Senhor ia compartilhando comigo. Mas eu quero compartilhar uma pequena porção, não complementando, mas como se estivéssemos realmente sentados a uma mesa, né? E agora estamos partilhando daquilo que o Senhor está acrescentando. Quando fala de trazer à existência o que não existe, a palavra diz, né? A fé, ela traz à existência o que não existe. Veja bem, já em Gênesis, o livro do início, do princípio de todas as coisas, é claro em dizer para nós que no princípio criou os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. E esse criou, nessa palavra bara, quer dizer que ele trouxe à existência aquilo que não existia. E aí ele continua dizendo, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Veja bem, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Meu Deus, a palavra pairava. Então disse Deus, haja. E daqui por diante nós vamos ver ele dizendo, haja luz, né? Haja os luminares, haja separação, né, dos céus, da terra, e vai falando. Haja separação das águas de cima das águas de baixo, né? E ali ele vai dizendo, haja. E as coisas que não existiam começaram a existir. Porque o Espírito pairava, a palavra pairava. E isso nós estamos falando. A palavra é o Senhor é a palavra. Nós temos a palavra no nosso espírito. Então o Espírito Santo está em nós. E viver no exercício da fé é saber que Ele é a verdade. É nós testificarmos aquilo que Ele é, mesmo se através das circunstâncias, ainda, por breve momento, nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. Porque Ele é esse Deus que cria, que traz a existência a partir do nada. Do nada não. Ele não precisa de algo físico, concreto para fazer com que isso aconteça. Ele não precisa das nossas ajudas, da nossa ajuda. Ele não precisa do meu conhecimento. Ele não precisa da minha técnica. Ele não precisa da minha formação. Ele não precisa dos meus títulos. Porque Ele é o Deus que traz a existência a partir daquilo que Ele é. Não a partir daquilo que eu tenho para oferecer. Não a partir daquilo que eu sou. Mas a partir do que Ele é. Então o exercício da fé é eu me unir àquilo que Ele é. E Ele traz a existência. E aqui, o versículo, no capítulo de número 2 de Gênesis, versículo 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Preste atenção.
Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E então Deus vai dizer: formou o homem. Deus havia criado todas as coisas. Se você ler essa gênese da criação, você vai ver que Ele criou os luminares, fez a separação das águas de cima, das águas de baixo, fez todo tipo de planta. Aqui está escrito isso: os animais, os que voam, os que rastejam, os que andam sobre a terra, os que estão nas águas. Preste atenção. Mas agora aqui no capítulo 2 nós vemos, esta é a gênese da criação, mas não havia planta sobre o campo. Ele já havia criado todas as coisas, porém não havia planta sobre o campo, porque não havia então quem semeasse, não havia feito chover ainda. Todavia, Ele fazia com que subisse uma neblina da terra para regar a terra. Entende a dinâmica de Deus? Ele já fez todas as coisas. Não existe situação que Ele não possa sustentar, que Ele não possa alimentar, que Ele não possa realizar sobre ela, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Quando Deus é o princípio de todas as coisas, o governo é Ele, todas as coisas estão sob o domínio dEle. Agora, preste atenção, nós temos que nos unir a isso. Nós temos que nos unir ao princípio que Ele é, para não corrermos o risco de estarmos vivendo, exercitando apenas pensamento positivo, apenas fé no meu talento, na minha força. Nós temos que cuidar para não vivermos tendo fé nas coisas, autoconfiança, porque as coisas, elas têm um fim em si mesmas, porém Deus é infinito. As coisas, todas as coisas têm um fim nelas mesmas, porém Deus, Ele é infinito. Então nós precisamos nos unir a quem Ele é. Esse é o exercício da fé genuína, porque quando nos unimos a quem Ele é, não importa a circunstância, nós vamos continuar exercitando este princípio dos fatos que não se vê e a convicção dos fatos que não se veem. É isso que eu estava dizendo. Meu Deus, convicção daquilo que você não vê, e a certeza de coisas que se esperam. Espere em Deus, Senhor. Viva pela palavra, Senhor. Espere na palavra, exercite a palavra. Não serão nossa força, não é nossos talentos, não é isso. Isso tudo Deus, Ele lapida para usar o que lhe interessa, o que lhe pode acrescentar o reino. Mas aquilo que acrescenta glória para o homem mesmo não tem parte com Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com homens. E porque andamos às vezes tão vaidosos, andamos tão fora da luz, como o Espírito Santo já falou aqui, andamos aquém da luz, tão indiferentes daquilo que é o Senhor, e queremos ter comunhão com a luz. Não tem como, se não vivermos no testemunho da palavra, se não nos unimos pelo que Ele diz, não tem como você viver os planos de Deus, porque tudo é gerado por aquilo que Ele mesmo é. Tudo foi criado a partir dEle, e tudo ainda hoje continua sendo gerado na vida daqueles que creem por aquilo que Deus é. Não é pelo tanto que eu conheço Deus. Se há um conhecimento finito de Deus, eu não conheço. Eu não conheço técnica, eu não conheço técnica humana que possa revelar Deus, que possa dizer quem Deus é. Eu não conheço. O que eu conheço é que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, que é Ele em nós que manifesta quem Deus é a vida do Senhor em nós que revela Deus. Então não importa o que façamos, por mais bom e legítimo que seja, se não formos unidos com o que Ele é, se não estiver unido com o que Ele é, se não estiver testificando com aquilo que Ele é, não existe fé, não existe exercício da fé genuína, não existe, não existe. Então nós temos que estar atentos, se nós estamos crendo em coisas, ou se a nossa fé ela é genuína, se a nossa fé nos une a quem Deus é. Se aquilo que você chama de fé te une àquilo que Deus é, e te faz crer e confessar aquilo que Deus é, então é a fé genuína. É a fé que traz à existência as coisas que não existem aos nossos olhos ainda, porque todas elas são reais em Deus. Você crê nisso? Você pode crer que assim como todas as coisas a partir do nada veio a existir a partir do que Deus era, não a partir do que se havia. Porque o que havia era trevas. Nós lemos aqui, o que havia sobre a face do abismo era trevas.
Mas como Ele é luz, Ele trouxe a existência a partir dEle, porque Ele é tudo. Ele é tudo. A fé genuína nos une a quem Ele é. E mesmo quando fisicamente nos falta algo, esse algo que nos falta momentaneamente, isso que julgamos não ter momentaneamente, não nos abala, porque estamos unidos a quem Ele é. Essa é a fé genuína. Essa é a fé que traz a existência. Porque tudo que vem a existir vem a ser a partir do que Ele é. Então não queira nada na sua vida que não seja a partir de Deus. Não queira. Vai ser prejuízo, vai ser cansaço, vai ser enfado, vai gerar dano na sua vida. Não queira nada que não venha para você a partir do que Ele é. Então gaste-se exercitando a fé genuína, que te une a quem Ele é, e que te capacita a chamar à existência aquilo que já é em Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar nessa hora, amém, pastor? Vou passar a palavra de volta ao meu esposo. Mas isso, enquanto ele falava, queimava dentro de mim. Queimou por várias vezes. Muitas porções ainda estão queimando dentro de mim. Mas isso é o que eu tenho para liberar agora para os irmãos, para compartilhar agora com os irmãos. Que o Senhor impartilhe esta palavra à sua vida, distribuindo por inteiro aquilo que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Que você receba por inteiro, que esta palavra continue queimando, fazendo divisão no nosso interior, porque assim é a palavra, como uma espada de dois gumes. Ela entra até o ponto de discernir alma e espírito juntas em medula. Ela tem o poder de cavar e tocar no âmago do nosso ser, porque assim é que se trabalha numa constituição. Amém? E é assim que o Espírito de vida está trabalhando em nós. Então não viva, não busque, não queira nada que não te una o que Deus é. Não se mova por nada, se não for pelo aquilo que Deus é, por aquilo que está revelado na sua palavra, por aquilo que Ele há de revelar a partir da sua palavra ao seu espírito, em nome de Jesus. E assim, subordinar, sujeitar a sua mente e as suas emoções. Não é pelo que a nossa emoção sente, mas é pelo que diz ao Senhor. Então, o que Ele diz, possa subordinar, sujeitar a nossa mente, vontades e emoções, sabendo que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E só para terminar, sempre vai ser loucura, tá? Porque Deus se move acima daquilo que nós somos. O caminho do Senhor é mais alto que os nossos. Às vezes é muita loucura, às vezes é um desafio muito grande para nós, mas tenha discernimento no Espírito e se morra por aquilo que Ele é. Essa é a fé genuína, que traz à existência os fatos, né, as convicções, o fato daquilo que é a palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos neste momento invocar o Teu nome. Nós queremos nos render completamente ao Senhor. Nós queremos nos sujeitar à palavra viva e eficaz, porque nós sabemos que ela não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que lhe agrada, sem antes cumprir o objetivo para o qual ela foi liberada. Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que há de acrescentar, fortalecer, consolidar, aperfeiçoar. O Senhor é aquele que há de suprir, de sustentar todos os teus filhos, aqueles, ó Deus, que têm vivido uma vida de obediência, de confiança no Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que aquele que crê em ti deve também crer que o Senhor é galardoador, recompensador daqueles que buscam ao Senhor. Senhor, talvez muitos de nós, ó Deus, temos nesses dias passado por tantas aflições, mas o próprio apóstolo Tiago, ele diz: tende por motivo de toda alegria passardes por muitas aflições, porque quando nós passamos por aflição, a nossa fé é provada. Senhor, então nós podemos nos tornar perfeitos, Senhor, no nosso caminhar, na nossa vida. Meu Deus, que essas circunstâncias difíceis que passamos não sejam para nos abalar, mas seja para nos fortalecer. Como bem falou a palavra, a pastora Melissa, muitas vezes é loucura, mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo a fim de confundir os sábios.
Meu Deus, o Senhor faz as coisas, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, pois o Senhor é sobrenatural. Que assim, Senhor, a nossa fé seja crescida, que os teus filhos, ó Deus, recebam, ó Deus, recebam ousadia, recebam força, coragem, Senhor, para agirem, Senhor, diante, Deus, destas situações adversas, difíceis, ó Deus, pois é aí, Senhor, que nós podemos, ó Deus, vivermos o sobrenatural. São nessas circunstâncias que nós podemos, ó Deus, contemplar o Senhor, vermos, ó Deus, as maravilhas do Senhor, vermos a palavra do Senhor se cumprindo, que possamos, ó Deus, agradar-te, Senhor, pela maneira que escolhemos, ó Deus, viver, não, Senhor, pelas nossas habilidades, não pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento, não pelas influências que temos, mas por aquilo que o Senhor é, pela tua palavra e pelo teu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória, a honra e o domínio pelo século dos séculos, amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, meu Deus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra e no Teu poder, que sobre as nossas vidas operam. Por isso nós te louvamos por este tempo de comunhão, por esta palavra, por esta reunião e pela vida da tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, amados. Glória a Deus. Então nós vamos ficando por aqui nesta reunião de quarta-feira, uma noite de comunhão, de palavra, de adoração. Mas sexta-feira às 16h30 temos mais. A pastora Melissa tem um tempo com os amados irmãos, é porção de fé, né? Às 16h30 nós já queremos convidar você para estar conosco. Queremos também te agradecer pela sua presença conosco até aqui. E eu sei, amados, que o Senhor Ele está nos sustentando, mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos restringidos a tantas coisas e limitados. Mas, se nós crermos no Senhor, nós jamais seremos abalados por coisa alguma. Amém, queridos? Que nós possamos continuar honrando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas, pois Ele é fiel. Aqueles que honram ao Senhor, Ele honrará. Aqueles que desprezam o Senhor serão desmerecidos do seu favor e da sua graça. Mas nós não fomos chamados para sermos desmerecidos, mas para desfrutarmos de uma vida e vida em abundância. Amém, queridos? Então que possamos continuar debaixo da graça do amado das nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós deixamos aqui então um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima reunião, em nome do Senhor Jesus.